Oregairo é como um deslumbre de uma adolescência chata de nossa realidade, que ao ser passado para a ficção, ganha alma, vida e identidade. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu vi a primeira e a segunda temporada de Oregairo, sem ao menos ter a mínima noção de que a obra no ano seguinte estaria recebendo a sua adaptação final para a terceira temporada. E hoje, vendo meu amigo Felipe reagir ao anime em seu respectivo canal, criou em mim uma vontade de rever a história e buscar entender novamente a trama por trás da vida monocromática de Hikigaya Hashima. Enquanto eu estava pensando no que eu poderia comentar nessa review, eu me peguei refletindo em como Oregairo pega coisas da nossa vida, nossa adolescência, nosso cotidiano, das nossas experiências amorosas e escolares, e engrandece de uma maneira na qual nos simpatizamos, mas também invejamos, relativamente ao fato de simplesmente a nossa vida não ser tão cheia de originalidade e identidade como na obra. Oregairo é quase um tapa na nossa cara após terminar aproximadamente os seus 26 episódios, apenas dizendo: melhore o seu desempenho, melhore a sua carreira, melhore as suas interações, melhore as suas relações, melhore a sua vida. Bom, finalmente iniciando a nossa viagem rumo à busca de entender a interpretação de inúmeras relações e comportamentos diferentes de 3 adolescentes que diversificam de seus pensamentos, mas compartilham algo em comum: a adolescência. Eu enxergo de maneira amplamente incondicional como aqui o autor da obra consegue passear pelas conjunturas errôneas da sociedade, de maneira sutil, sem agredir ou ferir alguém de maneira direta e indelicada, apenas expressando seus reais pensamentos em uma simples série de livros adaptados para animação. Oregairo trabalha com diversas pontuações cancerígenas da sociedade, altamente impregnados no qual se instalou, alojou e hoje em dia é difícil de acreditar em uma determinada mudança quando analisamos como todo o balanço social em que vivemos. Segundo a filósofa Hannah Arendt em sua teoria de banalização do mal, a sociedade passa a naturalizar determinadas ações maléficas simplesmente por acharem que cuja ação é comum por ser corriqueira em nosso meio social. Ampliando a questão para o mundo de Hikigaya Hashima, vemos o quão determinante psicologicamente, de maneira ideológica e direta, como a sociedade pode modificar um ser humano ou modelando para algo que nem mesmo ele possui certa escolha e direção. Uma cena muito interessante que destaca a divisão humana por preceitos próprios de escolha, estilo e preconceito é uma cena na primeira opening do anime, quando o estúdio destaca todos os alunos de uma cor e apenas o protagonista e as 2 protagonistas centrais da história possuindo seu design visual detalhado e exemplificado. A sociedade é falha, humanos são errantes, e nem tudo é como pareceu para sua ingênua e infantil mentalidade de criança quando tinha seus 7 anos e imaginava ser alguém socialmente bem-sucedido e feliz no futuro. Hashima parou de enxergar as pessoas como ele. Afinal de contas, ele não era mesmo como aquelas pessoas, tendo em vista que ele foi modificado por elas, para algo diferente. Uma coisa que nem mesmo ele sabia identificar. Você já parou para pensar nos efeitos que existiriam na vida do protagonista se o clube dos voluntários não existisse? Como seria o seu futuro, a sua vida adulta e profissional? Hashima se negava a depender da sociedade, se negava a depender de um modelo que anteriormente havia dado as costas para ele e negado qualquer relação mútua de comunicação e vivência. Já parou para pensar na possibilidade de coisas que poderiam ser diferentes para a sociedade, mas são completamente inibidas quando você pratica o bullying ou se diverte perante a aparência, a personalidade ou experiências vividas de alguém? A cura de doenças avançadas que a medicina luta a cada dia que se passa para alcançar. Uma empresa que sai da falência graças a uma ideia brilhante de um funcionário que, ao ser utilizada e aplicada, acaba melhorando toda a visão econômica da organização, procurando fomentar, estimular um reagrupamento e melhoria geral, ou até mesmo uma pessoa que precisaria ouvir apenas uma palavra de afeto e conforto para não recorrer
a um possível suicídio. Oregairo definitivamente não coloca limites ou barreiras em seu balanço narrativo para transmitir situações e metodologias diferentes para a nossa reflexão. É verdade que o indivíduo existe sem a coletividade, mas a coletividade ela não existe sem o indivíduo, e Rashomon é o exemplo perfeito disso. Sobre o relacionamento dos personagens e a sua forma gradativa de crescimento afetuoso, eu utilizaria apenas como citação uma semente que germina na terra, mas adicionando colocações diversificadas para o mesmo. 3 sementes caem juntas no mesmo solo. Ao se desenvolverem, percebe que ambas trarão frutos diferentes e possuem algo em comum, o espaço territorial para o crescimento. E, infelizmente, ao caírem próximas uma das outras, podem acabar atrapalhando e inibindo o seu próprio desenvolvimento. As sementes são, respectivamente, o Rashomon, a Yui e a Yukino. E, por fim, os problemas em seu crescimento acabam sendo eles mesmos, que exista um devido pensamento de que o solo seria o problema inicial de tudo, tanto de recursos como de espaço. É notório afirmar que, levando em consideração o exemplo que eu acabei de dar aqui no vídeo, do desenvolvimento conturbado de crescimento devido a esse espaço, são os problemas vividos pelo próprio grupo no decorrer da obra, que ao seu andamento acabam tendo uma relação mútua de relacionamentos e autodependência. O espaço já não é mais o problema aqui, porque com a união do trio, eles percebem que o afastamento individual mais os enfraquecem do que verdadeiramente os fortificam. O solo como um todo é sim um problema, mas repare que ao mesmo tempo ele também foi o causador de um pensamento cujo tal finalidade trouxe uma união e conjunção em um relacionamento que mais pra frente se tornaria algo imperdível e insubstituível para o grupo. Mas e os recursos naturais? Como eles sobreviveriam a essa situação precária? Bom, mas vamos levar em consideração que alguém anteriormente não citado até então neste exemplo tenha plantado as sementes propositalmente juntas em um espaço que teoricamente seria considerado inapropriado na visão de cada semente em particular. Mas não no dessa pessoa em específico, pois existe um motivo para ela ter colocado essas sementes especificamente naquele solo. E após isso, ela cuidou daquele solo enquanto elas cresciam. Essa pessoa não é nada mais, nada menos que a própria professora da história. É brilhante ver como que a interação e o desenvolvimento do trio é concebido ao equilíbrio perfeito em 2 temporadas, não apressando nem desacelerando em momentos inapropriados e sempre mantendo transparência com o leitor e telespectador. Toda a composição de trilha sonora e animação é um mérito à parte para o estúdio, que com a direção de Kei Oikawa consegue, junto do estúdio Phil, avolumar e transcender os limites impostos pela qualidade que existia na primeira temporada. Que sim, poderia ser até inferior no que se refere à parte visual, porém era eficiente no aspecto oculto, que poucos conseguem equilibrar pessoalmente em suas visões críticas de qual papel fundamental aquela animação tem para a primeira temporada, e principalmente para a transição entre ela e a segunda. A arte, todo o visual de Oregairo é quase como uma passagem para uma viagem de ida sem retorno. Oregairo é uma obra que vai além da premissa que ela mesmo tenta impor, quebra barreiras e limitações que poderiam sim ser colocadas. Ela é quase como um amor de sua juventude que você se apega e é difícil de esquecer mesmo após a desilusão e quebra de paradigmas ilusórios de que ela poderia nunca acabar e está sempre presente como algo novo e sem fim. Sempre buscamos por algo verdadeiro. Logo, penso que encontrei com Oregairo.